amplo respaldo na Constituição Federal, né, e no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC. Assim, a análise da governança corporativa sob a ótica jurídico-institucional revela sua relevância como mecanismo de fortalecimento institucional, de redução de riscos e de promoção do desenvolvimento sustentável. O objetivo do texto é analisar a correlação entre as estruturas, né, integridade, transparência, equidade e responsabilidade, em consonância com os fundamentos constitucionais da ordem econômica e com a meta 16.6 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Então, a ONU ela já previu esse desenvolvimento e está na agenda dela agora de 2030. Os fundamentos jurídicos são, primeiro, o artigo 1º da Constituição Federal, né, que coloca a dignidade da pessoa humana como fundamento da República. O artigo 170, que são os princípios da ordem econômica, incluindo a valorização do trabalho humano, a livre iniciativa e a justiça social. O artigo 225, que já elege o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, reforçando o eixo ambiental do ESG. Os parâmetros do IBGC de 2023, que é o Código Brasileiro de Melhores Práticas de Governança Corporativa, estabelece princípios estruturantes de integridade, equidade, transparência, responsabilização e sustentabilidade, que orientam decisões empresariais voltadas ao valor de longo prazo e ao fortalecimento da confiança dos stakeholders, de todas aquelas partes interessadas e a função social da empresa. Tá? A Agenda 2030 da ONU, né, que é a ODS 16.6, que é o estímulo à criação de instituições eficazes, transparentes e responsáveis. Então, eu concluí que a governança corporativa, quando integrada aos princípios do ESG, que é o ambiental, o social e a governança, o social e o ambiental unidos, a governança ela faz aquela estruturação, ela é o princípio estruturante, fundamental, o eixo de ligação entre eles. E os fundamentos constitucionais da ordem econômica constituem um instrumento essencial para a promoção da ética corporativa, para o fortalecimento da cidadania institucional e para o desenvolvimento sustentável, não só das empresas unilateralmente, mas de toda a sociedade. Então, é toda a função social das empresas e das instituições nesse aspecto. Sua aplicação prática permite a redução de riscos, o aumento da segurança jurídica e a construção de instituições mais transparentes e eficazes. Portanto, consolidar boas práticas de governança no setor público e privado representa um caminho estratégico para a perenidade organizacional e para o cumprimento dos compromissos internacionais firmados pelo Brasil na Agenda 2030 da ONU. Essa foi a minha pesquisa. Tá bom, obrigada. Muito bem. Professora Delma, se quiser começar com os questionamentos. Pois não, professor. Em primeiro lugar, parabéns. Eu entendo que você teve um conhecimento, fez uma pesquisa profunda, e o texto ele apresenta uma boa fluidez, é coeso, e você demonstrou aí um domínio conceitual, né, dentro do contexto. O tema é contemporâneo, socialmente relevante, e ele está dialogando bem aí com os debates atuais sobre o ESG, a governança corporativa e todo o desenvolvimento sustentável que nós estamos envolvidos atualmente. Então, essa articulação com a Agenda 2030 e o IBGC está reforçando bem a sua pertinência, IBGC, né? A base teórica, ela tá, Karina, está bem robusta, eu gostei, está bem alinhada aos autores e os documentos reconhecidos aí no campo da governança também. Você utilizou
as referências bem recentes, achei isso super importante para ir para a sua contextualização, as clássicas também, o que garantiu para você uma credibilidade e abrangência. Então, e a sua fundamentação jurídica também está bem adequada, está bem integrada. Gostei muito. A sua metodologia também está bem adequada ao seu objetivo de pesquisa, a questão da abordagem qualitativa, bibliográfica e documental. Só uma observação, né, dentro do contexto, talvez especificar de forma mais clara o critério de seleção das formas, assim, de seleção das fontes ou recorte adotado para fortalecer a descrição metodológica, mas é assim, é uma observação que aí você discute com a sua orientadora, tudo direitinho, né? E vê se é pertinente, se cabe, porque às vezes eu lendo, eu não acompanhei o todo, então é só uma sugestão. Achei que estão bem coerentes os objetivos, a reflexão crítica sobre a relação entre a governança e o ESG e as instituições eficazes estão bem. Para o resumo expandido, eu entendo que está bem, você só vai ter que se aprofundar, tornar isso mais concreto, como os resultados da análise, para se articular na prática institucional. A questão da discussão vai permanecer mais conceitual do que empírica, analítica. Mas, num todo, eu entendo que o trabalho ele apresenta uma maturidade acadêmica, um excelente domínio conceitual e uma articulação jurídica consistente. Eu gostei muito, viu, professor Michael? Parabéns, Karina. Obrigada. Obrigada, viu, pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu agradeço imensamente à faculdade e a esse evento que eu achei maravilhoso, muito abrangente, perfeito. Parabéns, Karina, antes de mais nada também, tá? Karina, eu queria dialogar um pouquinho com você, tá? Sim. Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria que você deixasse mais evidente o objetivo do seu trabalho. Você pode frisar para mim? Sim, o objetivo foi fazer com que o Instituto da Governança em si, ele fosse demonstrado como essencial, assim, fundamental nas práticas para a gente alcançar a segurança jurídica, entendeu? Então, assim, as empresas elas têm esses instrumentos, esses meios para estarem utilizando, mas juridicamente elas têm embasamento? É só um conceito aberto, amplo? Não, a gente previu que a Constituição já lá atrás, 30 anos atrás, praticamente, ela já direcionava as instituições para esse caminho. Então, foi isso que eu quis trazer. Eu não sei se ficou claro ainda. Eu ainda estava desenvolvendo o trabalho, né, de iniciação científica e aqui. Então, assim, eu tenho interesse em continuar no projeto de iniciação e aí a gente vai entrar mais a fundo nessa parte. Sim, perfeito. Esse objetivo. Bom, por que eu fiz essa pergunta do objetivo? Primeiro, fica tranquilo, porque ciência, ela nunca está pronta, né? A ciência é uma constante transformação. Então, a gente sempre está construindo. E isso que é o interessante. Os relatos que a gente faz, né, o relato de experiência, resumo expandido, sempre é uma parte daquilo que está sendo estudado, né? Sempre é uma fração daquilo que está sendo estudado. Então, fica tranquilo, tá? Por que eu fiz essa questão do objetivo? Eu percebi que quando eu fiz a pergunta do objetivo, você conseguiu explanar perfeitamente, sem nenhum recurso de apoio, né? Entendeu? Então, por que eu... então, eu, na verdade, fiz essa pergunta como uma sugestão para você, tá? Toda vez que você for defender uma ideia sua, como hoje você está fazendo isso, procura apresentar aquilo que está dentro de você, tá? Então, ou seja, isso já está dentro de você, né? Você está pesquisando, você tem um objetivo, despertou uma curiosidade em você, então isso te deixa até mais leve durante a apresentação.
você conseguiu apresentar a sua ideia, você conseguiu apresentar o seu objetivo, como a professora Delma pontuou muito bem a estrutura do seu trabalho, mas falta você tomar propriedade disso, né? Então, assim, fica como uma dica mesmo, como professor, que nós todos estamos aprendendo. Então, fica como sugestão que para os próximos, que eu espero que tenha muitos na sua vida profissional, na sua jornada acadêmica e profissional, que você fique à vontade para falar aquilo que está dentro de você sobre o seu trabalho, tá? Tudo bem? Bom, Insegurança de principiante. por isso que eu estou aqui, né? A gente está aqui para isso, para a gente apoiando, para a gente ajudando nessa construção do seu conhecimento, tá? Bom, professora Delma, satisfeita? Karina. Concordo com você, professor, mas ao mesmo tempo eu entendo que é o nervosismo do momento. É o início, é o início. Mas ela vai se apropriar, né, cada vez mais desse processo conforme for se aprofundando. E nós pertencemos a uma mesma rede, então, quando precisar também, estamos à disposição, né? É isso. Nós escolhemos a profissão de docência por um motivo, né? Verdade, então, professor. Estamos sempre à disposição, tá? É isso. Obrigada. Bom, Carol, tá preparada? Eu já tô íntimo já, eu tô chamando de Carol já. Pode. Não, é muito difícil me chamarem de Carolina, realmente. Então tá bom. Vamos lá, então. Ó, o próximo trabalho, então, é Advocacia Sustentável, o papel do advogado na promoção da responsabilidade socioambiental. Isso mesmo? Autoria de Carolina Mesquita Vieira, Vanessa Esther Ferreira Nunes e Isabel Cristina Guimarães Aquino de Oliveira. No caso, a Vanessa Esther é a orientadora, né? É isso? Mesmo. Então tá bom. Então, a hora que você vai precisar de recurso visual? Eu separei uns slides aqui, deixa eu só ver. Vê se você consegue compartilhar. Tela, janela. Vamos ver se eu consigo fazer a janela. Aqui. Foi? Perfeito. Você consegue agora abrir a apresentação? Porque ele está em forma de arquivo. Foi? Isso, perfeito. A hora que você quiser. Bom, então, o tema aqui do nosso trabalho é Advocacia Sustentável, né? O papel do advogado na promoção da responsabilidade socioambiental. Ele vem de uma pesquisa inicial que eu comecei fazendo numa matéria de políticas ambientais e dinâmicas sociais. Aí acabei achando muito interessante, discutindo com a professora Vanessa, e para a gente poder escrever um pouquinho sobre isso, né? E aí, a ideia de tratar aqui, então, desse tema é porque a questão da sustentabilidade, ela envolve efetivamente todas as profissões. E para a advocacia não podia ser diferente. A gente tem que se adaptar a esse novo paradigma, que eu não acho que é nem novo, mas, né, como a gente vai ver aqui adiante, acaba sendo um pouco sim. E quando a gente trata de advocacia sustentável, entendo que isso integra algumas outras exercício da profissão e a preservação da Agenda 2030, de toda essa sistemática que a gente vive hoje, principalmente com a COP 2030. O objetivo desse trabalho foi responder a duas perguntas. A primeira delas, né? Quais as normas, então, dentro das normas que regem a profissão do advogado, se existem dispositivos relacionados ao impacto ambiental da advocacia? E quais seriam, então, as práticas sustentáveis que poderiam ser incorporadas para a atuação do profissional do direito? A metodologia utilizada nesse trabalho foi uma abordagem qualitativa, uma revisão bibliográfica e documental voltada inicialmente aqui para os dispositivos legais e éticos que regem a profissão, e também uma revisão de literatura em que buscamos aqui alguns artigos científicos, periódicos, dissertações, guias institucionais que pudessem nos nortear e dizer, então, aí quais seriam as práticas sustentáveis aplicáveis dentro dos escritórios de advocacia, quais benefícios poderiam ser obtidos com essas práticas.
E o que nós verificamos como resultados, alguns que me surpreenderam, inclusive, porque eu também não tinha toda essa noção quando eu comecei aqui com essa pesquisa, né, inicialmente, que o Estatuto da OAB não traz nenhum dispositivo que trate especificamente das questões relacionadas à sustentabilidade e à gestão de um escritório de advocacia. Nós temos temas transversais nos quais a gente pode inserir toda essa questão, mas nada em específico mesmo. Então, tem lá a questão do advogado exercer a sua função social, atuar de forma responsável, e a gente entende como uma responsabilidade também socioambiental envolvida, promover a defesa da cidadania, mas nenhum dispositivo em específico sobre essa questão de gestão sustentável de um escritório. O Código de Ética também, por sua vez, não traz nada nesse sentido, a não ser, lógico, princípios fundamentais dentre os quais a gente pode abordar essa sistemática como moralidade, boa-fé objetiva e defesa da cidadania. Agora, algo que me surpreendeu, que encontramos nessa pesquisa, foi um guia da advocacia sustentável, né, elaborado pelo Centro de Estudos da Sociedade de Advogados, e que aí ali, sim, traz práticas baseadas, né, no ISO 26000 sobre orientações de responsabilidade das organizações, a questão de responsabilidade social corporativa, efetiva, algumas diretrizes de como exercer uma advocacia sustentável e, inclusive, implementações de práticas ecológicas. E aí, dentro desses resultados, e inclusive aqui, evoluindo um pouquinho em alguns artigos que nós localizamos, então, quais seriam as formas de gestão, né, de um escritório sustentável? Então, algumas informações, algumas práticas mitigadoras poderiam ser redução de papel, né? Então, tentar imprimir o menos possível. Eu acho que hoje em dia isso já é bem frequente nos escritórios, até por conta de todo o processo eletrônico que a gente tem, mas ainda assim algumas coisas, né, são produzidas no papel, e aí falo até pelo meu próprio escritório, né? E tentar, então, digitalizar o máximo possível, procuração, se possível, não no papel, mas de forma digital, redução de energia, e aí às vezes a gente realmente acaba deixando luzes acesas, impressoras ligadas, computadores ligados, quando poderiam manter esses equipamentos todos aí desligados quando não utilizados. E o gerenciamento de resíduos, que esse eu acho que às vezes acaba sendo um pouco mais complicado, né? Então, deixar de utilizar plásticos e passar a utilizar aí vidros e materiais recicláveis seria bem interessante. Outros resultados que nós encontramos em algumas pesquisas foi a questão de utilizar certificações pelos escritórios. Então, por exemplo, o ISO 14001 seria uma norma internacional aí que traz sistemas de gestão ambiental que podem ser adotados nos escritórios, e com isso os estudos demonstram que escritórios que adotam esses tipos de certificação conseguem melhor credibilidade, reputação, comprometimento, né, em demonstrar uma responsabilidade socioambiental, e isso reflete também na questão dos clientes, né, de trazer uma melhor visibilidade e imagem para esses escritórios. E aí estariam as vantagens competitivas. Então, alguns artigos demonstraram efetivamente que traz uma melhoria da imagem, atrai melhores clientes mais conscientes, inclusive, e reforça uma confiança social. Então, há um benefício não só em termos de meio ambiente, mas em termos econômicos para o escritório também, em adotar essas práticas de gestão ambiental e sustentáveis. E aí, para as considerações finais, nós colocamos aqui alguns desafios, né, que seria então essa falta de regulamentação específica, porque nós não temos na legislação que rege a profissão nada em específico nesse sentido, uma resistência cultural, né, considerando aí os milhares de advogados que nós temos, inclusive, né, desde os mais novos aos mais antigos, mas que tudo isso pode ser uma oportunidade realmente de alinhamento com as metas globais, com, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, com as discussões que nós estamos tendo hoje na COP30, e um impacto positivo para poder mudar não só as questões da legislação em si, mas fortalecer essa imagem do escritório, né, de uma outra maneira, de uma outra forma. Bom, e aí, então, realmente concluir de que as questões que estão relacionadas dentro do Código de Ética, dentro do Estatuto da OAB, que trazem ali
os fundamentos de ética, cidadania, meio ambiente, eles podem, né, então, contribuir para que a gente entenda tudo isso como uma prática de advocacia sustentável e que isso fortaleça o papel social do profissional, né, justamente alinhando aí esses objetivos contemporâneos, principalmente aqueles previstos nas ODSs. E aí a gente traz, consequentemente, uma sociedade mais justa, mais equilibrada, né, uma transformação efetivamente no exercício da advocacia, porque realmente o advogado exerce esse papel, né? A advocacia traz essa questão da função social e não só de solucionar conflitos, mas também de trazer uma melhor imagem, né, nessas questões relacionadas ao meio ambiente. E aí, as referências, e era só isso. Manter a sequência, né, professora Delma? Fica à vontade. Então, você tem um copinho de água aí do lado? Eu tenho uma garrafinha, uma garrafona. Olha, toma, menina, porque você foi muito rápida, você foi falando. Eu não Ansiedade. cronometrei o tempo, aí quando eu vi, eu falei, bicho, deixa eu Aí, ir. não, mas você ficou, eu estava meio ansiosa, né? Mas acalma o coração, tranquiliza. E, assim, eu achei muito interessante, muito importante a sua pontuação, porque a advocacia sustentável é um campo emergente e estrategicamente importante diante das transformações regulatórias, tecnológicas e ambientais que nós estamos vivendo, né? Então, eu acho, assim, extremamente pertinente as observações que você trouxe. E, dentro desse contexto, entendo que as referências são variadas, atuais, relevantes, porque você trouxe, assim, marcos normativos, decisões institucionais que você apresentou, até por conta de ter usado aí a metodologia qualitativa, exploratória, documental, dentro do contexto, e está bem adequado ao seu objetivo de pesquisa, né? E, então, está bem, eu entendo que foi bem delimitada. Só, eu não sei, observo, aí depois também é uma questão de conversar com a orientação, dentro dos propósitos, talvez detalhar um pouco mais o procedimento da análise. Eu sei que também está tudo, no comecinho, é resumo, é para o futuro, na hora de estar se aprofundando mais no trabalho, aí nos critérios de seleção e nas categorias interpretativas. Eu sei que está bem no inicial, é que eu já estou imaginando lá na frente, né? Porque aí tornaria o rigor metodológico bem mais explícito. Na minha cabeça começou a ferver. Então, mas eu acho que está bem bacana mesmo, e os resultados que você, dentro do que você já trouxe do processo, as conclusões são coerentes e estão alinhadas. Então, é parabenizar mesmo, viu? É parabenizar mesmo, Carol. Já estou também com intimidade, professor Maico, chamando ela de Carol também. Então, assim, o trabalho é consistente, está bem fundamentado, e ele está articulando adequadamente, porque dentro do direito, da sustentabilidade e com a tecnologia, né? Tão necessária para nós. É a questão de uma maior objetividade na questão da apresentação, porque como você acabou dando uma corrida e acabou dando uma misturadinha, mas
Eu entendo o momento, mas é de parabéns. Eu acho que a proposta, o objetivo, né, foi extrapolado. Você está de parabéns também, assim como a Karina, que também extrapolou os objetivos propostos. E é isso, o conjunto da obra é muito positivo. Parabéns. Obrigada. Bom, fica difícil falar depois da professora Delma, né? Mas vamos lá. Carol, você já viu que isso aí, tipo, a gente tá tudo em casa, né? Todo mundo dentro do mesmo grupo, então não tem, né? Todo mundo é do mesmo lugar. Vamos lá. Carol, é engraçado porque assim, eu sou professor de direito ambiental aqui também, né? É, então, o que acontece? Eu acho muito interessante essa situação, porque igual eu falo muito aqui na faculdade. O direito ambiental é um campo a ser explorado pela advocacia, né? Pelo direito, na verdade, não só os advogados, mas o direito em si. E a gente carece de profissionais especialistas em direito ambiental, né? Falta, isso a gente percebe que falta, né? Acaba que muitas vezes profissionais generalistas pegando esse espaço por falta de um especialista. E vendo uma pessoa, né, que está na sua formação, já seguindo esse caminho, já buscando, isso já nos conforta, né? De saber que existem pessoas que estão se interessando por essa área, né? Porque é uma área do direito que falta profissionais, tá? Carol, a minha dúvida que surgiu, o trabalho também, assim como o da Karina, né, tá muito bem fundamentado. Primeiro que para ter chegado aqui já significa que passou por muitas avaliações, então não poderia não estar muito bom o trabalho de vocês, né? Mas a minha dúvida nesse momento é a seguinte: o que você, como futura profissional, e durante essa fase acadêmica de desenvolvimento e formação profissional, você tem intenção com esse trabalho, né? Por que que eu pergunto? Porque nós temos no nosso país uma cultura de publicação, onde publica, 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 publica e não tem ação imediata, né? Então, você, como uma futura profissional, qual é o seu desejo? O que que você não é nem o objetivo do seu trabalho, mas o seu objetivo de profissão em cima desse viés? Primeiro, professores, obrigada aqui por todas as observações e considerações, são super relevantes, né? Como vocês disseram lá no início, a gente está em formação, então a gente vai aprendendo a cada dia, com cada trabalho e com cada apresentação. E aí, respondendo essa pergunta, professora, então é bem interessante porque é o seguinte, isso conecta muito com o meu projeto de pesquisa do mestrado, né? Porque a minha ideia em estudar em políticas públicas e entrar no mestrado de políticas públicas, né, é realmente procurar descobrir ações para fazer, né, ações efetivas de transformação na sociedade. E o objetivo do meu projeto é estudar o ensino jurídico constitucional no ensino médio, né, ações voltadas já para o ensino médio relacionadas às questões dos direitos fundamentais. E aí o meio ambiente entra, né, dentro dessa situação, por conta da formação de melhores cidadãos. Então, como aqui eu acabo participando das comissões da OAB, em específico a minha é do direito do trabalho, mas eu me envolvo muito com a comissão da OAB Vai à Escola, e aí acaba me interessando muito essas temáticas, porque assim, são comissões muito atuantes, né, mas sem estrutura nenhuma. Então, eu percebo assim a carência de dados também, né, para a gente poder organizar isso e sistematizar e aplicar de uma forma que traga melhores resultados, inclusive, né, porque já é um trabalho muito bonito que se faz, mas é lógico que se for melhor estruturado, melhor organizado, isso pode ter uma contribuição muito melhor, né, na formação dessas pessoas, e isso me impacta bastante, porque, e aí uma das questões que veio lá na mestrado é, mas por que tem que ser na sala de aula? Por que tem que ser a educação básica, né, para essa transformação? Porque eu acho que ali é o cerne, né, é o fomento, e ainda mais hoje em dia, no momento em que a gente está, como a professora Dama comentou, né, num boom de tecnologia e de inteligência artificial, que a gente não precisa, né, formar pessoas que saibam fazer, né, contas de mais, menos, somar, dividir. Isso bem, é necessário um básico, né? Mas
tem muita coisa que as IAs fazem para todos nós hoje em dia, principalmente para essas gerações mais novas. Eu tenho um filho de 11 anos e aí eu percebo, né, o quanto avançado e dinâmico ele é com essas tecnologias, e me preocupa a questão da formação de pessoas, né, de pessoas conscientes com relação a interagir em sociedade. E aí, então, a minha ideia é levar essas temáticas para isso, né, na aplicação e na formulação, talvez, de uma política social nesse sentido. Se ajuda, né, nos seus estudos e pesquisa, já está sendo obrigatório na curricularização as ODS do ensino médio, tá? Então, as ODS já são obrigatórias estar presentes nos currículos do ensino médio, tá? Então, já estou dando já uma ajuda aí para você nos seus estudos. E para finalizar, você falou do ensino médio, só que a sua apresentação inteira foi na questão da advocacia. Aí eu volto a pergunta para você e vou fazer uma delimitação. Que você pode contribuir para a formação dos próximos advogados? Ou, vou falar de direito, né? A gente fala de advogado, mas a gente sabe que o direito tem um leque muito grande. Então, os próximos profissionais da justiça, vamos dizer assim. Eu acho que nessa formação e aí aplicando isso diretamente, né? E agora pensando até sobre isso com esse questionamento, agora me voltou uma grande ideia que eu vou acabar levando, porque aqui nós temos dentro da UAB, inclusive, um curso que a gente chama de advocacia na prática, né? Então a gente auxilia os jovens advogados, aqueles que estão ingressando dentro da instituição, com algumas aulas, né, de questões práticas de diversas áreas, né, de diversos segmentos do direito. Então, são aulas práticas com cada professor dentro da sua área de atuação, trazendo, né, um pouquinho aqui de ensinamentos para esses novos advogados. E aí, agora, realmente, você me colocando isso, né, já surgiu a ideia aqui de eu levar, né, para o professor coordenador do projeto, né, esse trabalho para a gente inserir como mais uma matéria para se colocar, né? E não ficar falando só de direito de família, mas de como os escritórios também podem atuar e agir, né, com uma questão que envolve não só a sustentabilidade e o auxílio do meio ambiente, mas que gera uma visibilidade. É isso que eu achei muito interessante dentro dessas pesquisas que eu fiz, porque é isso, né? Ser sustentável é positivo economicamente também, contribuir, e para os novos advogados é importante levar isso, porque a gente sabe da falta de recursos, mas que nem sempre são necessários. Então, para se praticar, né, algo sustentável. Então, professor, muito obrigada, viu, por me instigar isso, porque agora eu já coloquei aqui, isso com certeza vai para o próximo. A gente está para entrar no segundo módulo desse projeto de advocacia na prática, e com certeza essa vai ser uma matéria selecionada. Que bom, perfeito. Eu comecei falando, né, que vocês seriam avaliados, mas a qualidade do trabalho, né, não vocês. Que o objetivo principal aqui é exatamente isso, é despertar em vocês que vão além daquilo que vocês chegaram até aqui, né? E fico satisfeito de saber que você pegou esse gancho, né? Também até que você falou, eu comemorei aqui, porque não faz sentido, né, professora Delma, a gente está aqui se não tiver esse, né? Aí ia ser só mais duas pessoas aqui avaliando um trabalho. Então eu fico feliz. Tá? Agora eu fico lisonjeado de ter participado da banca de vocês duas, né? Da Karina e da Carol, que apresentaram esses trabalhos. E eu fico satisfeito pelo trabalho de vocês. Agora eu volto a palavra para a professora Del, para ela poder fazer as considerações finais dela, tá? Realmente esse é um momento único. E assim, eu estou há 25 anos na unidade, na Uniesp. Então, só que um evento como esse é a primeira vez. É emocionante. E trabalho como da Karina, como da Carolina, foi gratificante, porque faz a diferença. E é como o professor Michael comentou, não temos profissionais no mercado que façam, que apresentem desse naipe, vamos dizer assim. Então, meninas, aprofundem-se. Dá trabalho. Ninguém está dizendo para vocês que é fácil. Dá trabalho.
mas vai valer muito a pena. Sucesso, estamos à disposição. Eu estou na Unifama, em Mauá, o professor Michael está na Uniprudente, né, Pro? E, assim, estaremos aí prontos para atendê-las no que for preciso. Sucesso, e foi com muita honra que eu participei com vocês nesse momento. Gratidão. Obrigado, professora Delma. É uma honra novamente estar com a senhora. Eu tenho um prazer de trabalhar com ela. Já trabalhamos em outras atividades dentro do Grupo Uniesp. E é sempre um prazer quando eu vejo o nomezinho dela lá, eu já falo, e é ela também. Então, assim, é muito gratificante estar nesses eventos, assim, participando. E eu volto a repetir a todos, até quem está ouvindo aqui, que tomem as duas como exemplo também, né? Para que a gente cada vez mais busque, através da educação, através do conhecimento, que a gente transforma o mundo, né? A gente não pode, pelas nossas próprias mãos, mudar o mundo inteiro, né? Mas pequenos passos que a gente dá em busca de uma mudança, a gente vai deixando um legado para uma sociedade. E sustentabilidade é isso, né? É a gente ir transformando a nossa vida e deixando para gerações futuras. Essa é a base da sustentabilidade, né? Então, que a gente possa deixar bons frutos, né, para o futuro da sociedade, tá? Linas, parabéns mais uma vez, agradeço a presença de todos. Quem ainda não preencheu o formulário de presença, né, ali, vai lá no link de confirmação de presença, confirma a presença de vocês aqui para receber o certificado de vocês. E, mais uma vez, foi um prazer estar com vocês. Professores, eu que agradeço, viu? Muito obrigada mesmo. E muito obrigada por todas as considerações, porque realmente só instiga a gente a fazer mais. Que bom, que bom. Agradeço também, professores. Muito lisonjeada de participar com vocês. Obrigado. Tchau, tchau.